Na aula de hoje vamos falar sobre a solução de uma equação diferencial de segunda ordem que tem coeficientes constantes. Lembrando que essa equação também ela é linear e homogênea. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com os colegas, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Então, pessoal, em aulas anteriores falamos sobre as equações lineares homogêneas, certo? Vimos, né, estudamos as soluções de uma equação linear homogênea, como verificar se são soluções, né? Quando eu tenho as soluções, verificar se elas são soluções. Falamos aí de quando é que eu tenho essas soluções linearmente independente, o que é importante para poder gerar a solução geral de uma equação dessa maneira. E também já falamos sobre redução de ordem. A redução de ordem é quando eu tenho uma solução para essa equação e eu quero encontrar outra. Bem, é claro que a priori nós estamos indo atrás, né, de encontrar soluções sem nenhuma informação, apenas com a equação. Então, nós vamos estudando casos particulares até a gente conseguir avançar um pouco mais com relação a isso. Então, eu estou em um grupo bem específico, quer dizer, observe que eu tenho uma equação, ela é linear e também homogênea, e neste caso tem coeficientes constantes, tá? Bem, então vamos falar sobre as equações auxiliares que vão nos ajudar nesse tipo de EDO, tá? Então, a primeira coisa que devemos considerar é esse tipo aqui de equação. Observe que A, B, C são constantes e aí onde eu tenho coeficientes constantes, tá? Se tentarmos encontrar uma solução com essa característica, quer dizer, E elevado a mx, bem, se a gente fizer a substituição em cima dessa equação, nós vamos encontrar, tá, algo desta maneira. E aí eu queria que vocês observassem que a gente tem o produto de E elevado a mx, que multiplica por am² mais bm mais c igual a zero. Tá? Então, a gente tentou encontrar uma solução que é uma exponencial, encontramos isso aqui igual a zero, e isso aqui só vai ser igual a zero quando eu tiver justamente am² mais bm mais c igual a zero. Note que essa expressão aqui, tá, que é E elevado a mx, ela é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. E não importa, inclusive, nem o valor de m. Como esse aqui não vai acontecer de ser zero, então eu vou ter aqui uma equação do segundo grau. E aí, quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou estudar os casos onde eu vou ter, então, uma solução para esta equação, tá certo? Bem, então, analisando aquela equação do segundo grau, a gente vai ter três casos. O primeiro caso é quando eu tenho raízes reais e distintas, tá? Eu vou ter raízes reais e distintas justamente quando eu tiver o meu delta maior que zero para aquela equação do segundo grau, tá? Não é difícil de fazer essa verificação. Eu vou ter, né, nesse caso, duas raízes distintas. Eu vou denotar essas raízes distintas por M1 e M2, e aí nós vamos encontrar soluções, tá? Com essa característica assim, ó, M1x, lembrando que eu estou sobre a condição de m, e eu vou encontrar uma outra solução, e elevado a m2x, tá? Não é difícil de verificar, vocês podem fazer essa verificação aí através do Wronskiano, tem em aulas anteriores aí, que ela é LI, ou seja, ela é linearmente dependente. Quando isso acontece, a gente verifica, né, que y1 e y2 são um conjunto fundamental, e através do conjunto fundamental é possível chegar, tá, na solução geral, que vai ser dada aqui por y igual a c1 m1x mais c2 e elevado a m2x. Quer dizer, é a combinação linear destas duas possíveis aqui soluções, tá bom? Bem, e aí para fazer essa fixação, essa aqui é
a solução, tá? É a solução quando eu tenho o caso 1, tá? O caso 1. E aí nós podemos até trabalhar em cima de um exemplo, tá? Por exemplo, encontre a solução geral da EDO 2y, duas linhas, menos 5y', menos 3, igual a 0. Então, nós vamos verificando aqui que eu tenho, neste caso aqui, uma equação linear. Essa equação ela é homogênea e todos os meus coeficientes são constantes. Então, eu vou trabalhar em cima da equação auxiliar, onde essa equação auxiliar gera 2m menos m quadrado menos 5m menos 3 igual a 0. Observe que eu estou tomando justamente esses coeficientes aqui, onde eu gero essa equação auxiliar. Vamos verificar o que me acontece com isso daqui. Calculando o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac, a gente está trabalhando em cima dessa equação do segundo grau, nós vamos ter o b vale menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes o c, que vale menos 3. Então, nós temos aqui 25, menos vezes esse menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, e 25 mais 24, nós temos 49. Vamos correr atrás aqui do valor, tá? De m, pela fórmula de Bhaskara, nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o meu m vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes 2, tá? Aqui a gente vai encontrar um valor, né, que é o m', ou colocar aqui o m1, e vamos encontrar também o m2. Quem vai ser o m1? Aqui eu vou ter 5 mais 7 dividido por 4. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 4, 3. E eu vou ter aqui 5 menos 7, que dá menos 2. Menos 2 dividido por 4 vai dar menos meio. Eu tenho duas raízes distintas, que é o caso 1, que nós acabamos de estudar anteriormente, que está justamente aqui. E aí, sendo desta maneira, eu consigo já gerar uma solução, tá? Uma solução geral. Essa solução geral vai ser dada justamente por y igual a C1, que é a combinação linear de e elevado a 3x mais C2 e elevado a menos x sobre 2. Observe que eu estou tomando m1 igual a 3, que está aqui, e o m2 igual a menos meio, que está aqui, e eu acabei de gerar a solução geral para essa minha equação diferencial. Tá certo? Mas é claro, pode acontecer, né, daquele delta lá, na hora que eu tenho a minha equação auxiliar, esse delta ele ser igual a 0. Se o delta é igual a 0, eu vou ter raízes iguais. Quer dizer, eu vou ter raízes duplas, eu vou ter duas raízes iguais. E aí, neste caso aqui, nós vamos ter m1 igual a m2. Então, a exponencial que eu tenho para trabalhar é apenas uma delas, tá? Quer dizer, se eu coloco lá uma combinação linear de em1x e em2x, como m1 e m2 são iguais, a gente vai verificar que esse tipo de solução eles não são linearmente dependentes, então não vai gerar uma solução geral. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma redução de ordem. Nós trabalhamos isso na aula passada, redução de ordem. Quando a gente aplica, então, a formulazinha da redução de ordem, nós encontramos aqui a nova solução, que é linearmente independente com essa solução e elevado a m1x. Então, quando as raízes reais daquela equação auxiliar forem repetidas, ou seja, forem iguais, nós vamos ter uma solução sendo e elevado a m1x, e nós vamos encontrar uma segunda solução, x
e elevado a m1x. E essas duas soluções formam um conjunto fundamental e, através destas soluções, nós conseguimos encontrar aqui a solução geral para essa equação diferencial, sendo a combinação linear dessas duas soluções aqui, ou seja, C1 e elevado a m1x mais C2x e elevado a m1x. E aí será desta maneira, tá ok? E aí, para fixação, também vamos trabalhar em cima de um exemplo. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima dessa EDO. A gente observa que essa EDO y2' menos 10y' mais 25 igual a zero é uma equação diferencial linear. Ela tem coeficientes constantes, tá? Observa que também ela é homogênea, que é igual a zero. Então, a gente pode trabalhar em cima dessa equação auxiliar. A equação auxiliar aqui, neste caso, será m² menos 10m mais 25 igual a zero. Então, trabalhando em cima dessa equação linear, eu vou observar que o meu delta aqui, b² menos 4ac, o delta vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 25, e aqui eu vou ter 100 menos 100, que vai dar zero. Então, o delta deu igual a zero, isso vai implicar em raízes iguais, certo? Bem, então nós vamos ter aqui o m sendo menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara, tá? O m aqui vai ficar 10 mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1. E aí a gente observa que o m1 e o m2 são iguais. Aqui vai ficar 10 mais 0, que é 10 dividido por 2, 5. E 10 menos 0, que é 10 dividido por 2, também 5. Então, nós verificamos ali anteriormente que uma solução vai ser justamente e elevado a 5x, né? Que é o m1x, que é esse aqui. E uma segunda solução que a gente encontra pela redução de ordem vai ser justamente x e elevado a 5x. E uma solução geral vai ser, né, gerada pela combinação linear dessas duas soluções, ou seja, y igual a C1, que multiplica e elevado a 5x, mais C2, que multiplica x e elevado a 5x. Essa solução é uma solução geral para a equação diferencial dada aqui em cima, tá? E aí a gente tem este segundo caso, onde o delta ele é igual a zero. É claro, temos também um terceiro caso e último caso para essa equação linear, tá bom? O que pode acontecer? Pode acontecer do meu delta ser igual a zero, ok? Pode acontecer então do meu delta ser menor que zero, desculpa, delta menor que zero. Se o delta é menor que zero, nós vamos ter m1 e m2 raízes complexas. Vamos ter duas raízes diferentes, porém essas raízes serão complexas. Podemos escrever m1 sendo justamente alfa mais i beta e m2 sendo alfa menos i beta. Sabemos, né, do teorema fundamental da álgebra que se uma raiz complexa, né, se ela é raiz de uma equação e ela é complexa, então o seu conjugado também será uma raiz dessa equação. Não é difícil de provar isso também, tá? Então, por isso que eu já estou somando o m2 sendo o conjugado de m1. Lembrando, né, que ao quadrado é igual a menos 1. Bem, pessoal, neste caso, como temos duas raízes distintas, a gente pode gerar aquela solução igual do caso 1, que seria, então, C1 e elevado a esse m1x, que é dado por alfa mais i beta, e o C2 vezes e elevado ao m2x, onde o m2 é justamente alfa menos i beta. Essa aqui poderíamos escrever desta maneira, tá? Assim, podemos dar uma mudada nessa cara, dessa solução geral aqui,
usando a fórmula de Euler, trabalhando aqui um pouco, tá, de aritmética, trabalhando aqui em cima dessa equação. Como aqui nós temos um número complexo, né, nós sabemos pela fórmula de Euler que e elevado a i vezes θ é o cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Onde θ é justamente um número real aqui qualquer. E o i é justamente um número imaginário, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, não é difícil de verificar, tá? Que e elevado a i beta x vai dar essa expressão. A gente chega a isso através da fórmula de Euler. E elevado a menos i beta x também vai dar essa expressão. A gente usa aí algumas identidades trigonométricas e a fórmula de Euler, tá bom? Sabemos também que se essa aqui é uma solução geral, nós podemos tomar C1 e C2 quaisquer, e aí se a gente dá uma forçadinha escolhendo C1 igual a C2 igual a 1, tá? Ou ainda C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1, nós vamos ter soluções diferentes aqui, que é solução, e através dessas soluções nós conseguimos chegar numa expressão que vai ser justamente e elevado a αx vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. E aqui a gente observa que não temos mais o i, que seria aquele número imaginário. Então, a solução geral, a gente acaba construindo ela para esse caso 3 através de duas soluções que nós temos aqui, e nós chegamos nela através da solução geral que nós já tínhamos, tá bom? Usando também alguns artifícios de identidade trigonométrica, a fórmula de Euler, e podemos então expressar o nosso caso 3 através desta maneira aqui. Vai ser a exponencial elevada a αx, aquele alfa é justamente a parte real que nós tínhamos lá tanto para M1 quanto para M2, tá? E aquela parte real que multiplicava ao número imaginário, né, gerando essa parte imaginária, ou seja, aquele beta, ele vai estar dentro do cosseno e do meu seno. E aí, para finalizar, nós vamos então fazer esse caso aqui, tá bom? Esse terceiro exemplo, nós temos uma EDO, y, duas linhas, mais 4y' mais 7 igual a zero. Como é uma equação diferencial ordinária linear homogênea de coeficientes constantes, podemos aqui trabalhar em cima da equação auxiliar. Trabalhando em cima da equação linear, nós vamos ter a equação m ao quadrado mais 4m mais 7 igual a zero. Neste caso, nós vamos ter delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. E aí nós vamos ter 16 menos 28 e vamos ter aqui delta igual a menos 12. Temos um delta agora negativo. Bem, para obter m através aqui da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter aqui então menos 4 mais ou menos raiz de 12, que dá para simplificar, fica 2 raiz de 3, e, porque aqui é menos 12, sobre 2. E aí, então, vai gerar justamente aquelas duas raízes, nós vamos observar que M1 e M2 vão ser conjugados, tá? Vai ficar menos 4 mais 2 raiz de 3i sobre 2, ou simplificando, menos 2 mais raiz de 3i, e de cá vai ficar menos 2 menos raiz de 3i. São as minhas soluções aqui, tá? Bem, sendo M1 esta maneira na equação linear e M2 aqui o seu conjugado, nós já podemos, tá, determinar a solução geral, tá, dessa minha equação. Como que vai ser a equação geral dessa minha solução? Vai ser e elevado ao alfa, que é esse menos 2, tá? X, que multiplica C1 cosseno de raiz de 3 x mais C2 seno de raiz de 3
x. E essa aqui vai ser a minha solução geral para o meu caso 3, tá certo? Bem, pessoal, a gente finaliza aqui. Encontro vocês na próxima videoaula. Um abraço e até mais!